Olá, você já se queimou quando foi tomar um banho de mar? Ou conhece alguém que já se queimou? Interessante, né? Como será que é possível que a gente se queime tomando um banho de mar? Se você tem dúvida, então fica comigo que depois da vinheta nós vamos discutir sobre isso. É isso daí, pessoal. Salve, 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 senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa super aula de biologia. Hoje o nosso assunto é muito legal e também tem interesse direto na sua vida, né? Quando a gente vai passear, vai tomar um banho de mar, tem que tomar alguns cuidados, tá certo? Então vamos lá, hoje o nosso assunto é filoquinidários. Então, para começar, vamos lembrar você que o filoquinidários, ele vem de uma sequência evolutiva que eram os seres do filo poríferos. O filocelenterados ou quinidários foi muito tempo considerado sinônimo quinidário e celenterado. Hoje em dia há uma pequena diferença entre eles e nós vamos comentar agora. A palavra celenterado significa cele é cavidade, entero vem de intestino. São os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestória no reino vegetal. E a palavra quinidário vem de quinidos, do grego urticante, seres que queimam. Interessante isso, né? Bom, agora então o que nós vamos fazer? Vamos lembrar o seguinte: alguns acidentes com quinidários. Algumas pessoas podem sofrer queimaduras quando vão à praia. Você já passou por isso? Ou conhece alguém que já foi queimado por água-viva? Veja, são umas queimadas consideráveis, hein? Então, nós temos que pensar por que e como que a água-viva queima. Fui queimado. E agora? O que eu faço? Choro muito? Faço xixi em cima? Ou lavo com água doce? Aí o que a menininha disse para nós, põe vinagre. Qual que é a ideia de colocar vinagre? É que a substância que está te queimando, ela é uma base. Se você colocar vinagre, você vai acabar, lembra que o vinagre é o ácido acético, você vai acabar neutralizando aquela base que está te queimando. Então a melhor coisa é passar vinagre. Mas como que a água-viva queima? Que poder que é esse que esse ser possui? É isso que nós vamos ver daqui para frente. Fica comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Então o filoquinidários, ele tem como representantes, eu coloquei alguns aqui para você, ó, a medusa, né, a água-viva, os pólipos, lembra da anêmona? Nemo, lembra? Aqui nós temos então a hidra, que é um representante de água doce, as caravelas, que são um conjunto de pólipo, que podem te atacar. E os corais, né, o tão falado coral hoje em dia. O ambiente dos quinidários. Veja bem onde os quinidários vivem. Então você consegue encontrar aqui quinidários fixos ao fundo e quinidários livre-natantes. Mas veja que é em regiões relativamente rasas. Por quê? Porque esses animais gostam de água mais quente, sabe? E muitas algas vivem junto com eles. E as algas precisam de luz. O surgimento dos quinidários. Entre 1 bilhão e 800 milhões de anos depois dos poríferos. É tempo, hein, gente? 1 bilhão de anos. Incrível, né? Então, os poríferos reinaram sozinhos durante muito tempo. Antigamente, os quinidários eram classificados junto com o filo Quitenófora, formando o grupo Celenterados. Hoje em dia, então, nós sabemos que quinidários são diferentes de celenterados. Tá? Hoje, quando a gente fala então em celenterados, a gente fala em quinidários mais quitenóforos, que é um outro grupo. Tem uma morfologia semelhante, um corpo semelhante, e é um grupo parafilético,
que isso significa? Isso significa que eles tiveram provavelmente o mesmo ancestral, ou um ancestral comum. Tá? O que caracteriza esse grupo, que nós podemos dizer que eles são eumetazoa, os metazoas verdadeiros, é a presença de tecidos. Então veja, esse é o primeiro grupo a possuir tecidos. Os poríferos não estão mais dentro dos eumetazoa porque suas células não dividem trabalho entre si, ou seja, não formam tecidos. Características. Agora nós vamos ver várias características desse grupo. Principal característica, sempre quando você pensa em um grupo zoológico, pensa qual é a principal característica desse grupo. Neste caso aqui são os quinidócitos ou quinidoblastos. São células urticantes, células que queimam. Mais tarde nós vamos falar como isso acontece. São os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestória e um sistema nervoso. Olha que interessante, cavidade digestória e sistema nervoso. Vivem em água salgada e em água doce, então são animais praticamente aquáticos. São protostômios ou protostômicos. Você se lembra o que significa isso? Protostômico é quando o blastóporo, que é aquela abertura do embrião, origina a boca. Lembra? Proto é primitivo, primitivo. Diblástico possui 2 folhetos embrionários. Quais são eles? Ectoderme e endoderme. Acelomados. Acelomados, o celoma é uma cavidade onde ficam os órgãos. Agora, você tem que lembrar o seguinte, para ser celomado, você tem que ter o 3º folheto embrionário, que é a mesoderme, e esse animal aqui não possui. Possui somente um orifício, a boca, e os restos não digeridos são expelidos pela boca. Lembra que aqui ainda não apareceu o ânus na escala evolutiva. Dentro dessas características, eu gostaria de mostrar para você aqui a questão de diblásticos. Veja, nós, só relembrando você, a ectoderme é o 1º folheto embrionário, né? A endoderme é o 2º folheto embrionário. E aqui nós temos então uma abertura que é o arquêntero, que vai originar o intestino, e na abertura do arquêntero ali, você tem o blastóporo. O blastóporo, então, ele pode originar a boca, nos animais protostômios, ou originar o ânus nos animais deuterostômios. De maneira geral, os animais protostômios são os invertebrados, com exceção dos equinodermatas, a estrela do mar. E nos vertebrados, nós temos o blastóporo originando o ânus, então eles são deuterostômios. Em relação à simetria, só para te lembrar que simetria radial é aquela que você pode dividir o corpo do animal em vários planos, sempre dando 2 metades semelhantes. Continuando com as características, primeiro os animais na escala evolutiva com sistema nervoso e cavidade digestória. Tubo digestório é incompleto. O que isso significa? Que não tem ânus. São enterozoários, ou seja, possuem cavidade gástrica. E vivem isolados ou em colônias. Aqui você está vendo uma anêmona isolada, mas lembra, quando você pega os corais, por exemplo, eles estão vivendo em colônias. A mesogleia, que é aquela gelatina que você vê na água viva, quantas vezes você andou lá na praia e encontrou isso aqui na areia? Isso aqui, na verdade, é um quinidário, é uma medusa, e essa parte superior dessa medusa, que é uma gelatina, chama-se mesogleia. Ela é uma massa sem célula, acelular. Embaixo dela é onde estão os tentáculos que podem queimar o indivíduo. Possuem células nervosas que formam uma rede nervosa difusa, uniformemente distribuída pelo corpo. Essa rede nervosa difusa, então, pensa-se numa rede no gol de futebol, sabe? Então, pensa que cada nó daquele seria um neurônio no corpo desse animal. Formas anatômicas. Existem 2 formas anatômicas bem características nesse grupo. A primeira é a medusa, que é aquele animal que você conhece bem, né? Tem vida livre. E a segunda são os pólipos, que também você conhece lá de aquele desenho animado. Vamos dar uma olhada sobre eles? Vamos. Então, a classificação desses animais
está dividida basicamente em 4 classes. A primeira classe é a classe Anthozoa, que é aquela classe típica de pólipos. Nessa classe aqui só tem pólipos. Tá? Então eu tenho aqui a anêmona, que você conhece bem, e o coral cérebro. Veja, parece um cérebro mesmo de verdade, né? Ele é constituído por milhões aqui de pólipos. A segunda classe, que é a classe Hidrozoa, são os únicos quinidários com representantes marinhos, que é o caso da caravela, e representantes de água doce, que é o caso da hidra. A terceira classe, que é a classe Scyphozoa, neste caso aqui a classe Scyphozoa é predominantemente medusa. Tá? Como a classe Anthozoa era praticamente de pólipos, a classe Scyphozoa é de medusa, tá? Que é água viva. Né? E a última classe, que é a classe Cubozoa. Essa classe Cubozoa ela se diferencia da classe Scyphozoa, por quê? Porque nessa medusa observa que a umbrella, que é o guarda-chuvinha aqui, ele é meio cúbico, diferente da água viva, onde ele é mais esférico. Tá certo? Beleza, né? É bem tranquila essa classificação. Agora, vamos lembrar alguns sistemas. Veja, o sistema nervoso, então, ele é difuso. Olha aqui nessa medusa aqui, que você observa como o sistema nervoso está distribuído como uma rede no corpo desse animal. Uma outra coisa é sobre o sistema digestório. Lembra? Ele é incompleto, tem boca, mas não tem ânus. Esses animais são carnívoros. E a digestão pode ser extra ou intracelular, já nós vamos detalhar um pouquinho mais isso. E eles podem fazer uma relação ecológica no fundo do oceano. Essa relação ecológica ela é harmônica. Ela é harmônica e ela se chama protocooperação. O que é uma protocooperação? É quando os dois indivíduos são beneficiados na relação. Então, neste caso, o peixe palhaço, que você conhece bem lá, né, do Nemo, e esse peixe palhaço, ele vive nas anêmonas. As anêmonas protegem esse peixe porque ninguém quer ser queimado pela anêmona. E o peixe palhaço acaba levando alimentos lá, ele vai comer lá dentro da anêmona para ficar seguro e deixa cair um monte de alimento que a anêmona se alimenta. Tá legal? Então, a anêmona e o peixe palhaço. A forma de medusa agora. A forma de medusa geralmente são semisféricas. Seus tentáculos contornam a margem do corpo, no centro do qual fica uma boca. Aqui você não está conseguindo visualizar a boca, mas já na forma de pólipo você vai ver direitinho isso. São carregados pelas correntes marinhas e possuem vida livre. O que significa vida livre? Primeiro, ela não é parasita. Segundo, ela não é fixa ao fundo do oceano, então eu digo que ela tem vida livre. Tá? E a reprodução geralmente é sexuada nas medusas. E os pólipos? Bom, pólipo eu conheço bem, né? Porque o pólipo tem a anêmona. Veja, gente, neste caso aqui, ó, ao redor da boca, olha ali a boca central, você tem uma coroa aqui de tentáculos. Tá bom? Então, quando você pensa assim, você diz, eu conheço o pólipo. Então, eles apresentam uma forma cilíndrica, apresentam tentáculos em volta da boca, que nós acabamos de falar, são sésseis. O que significa essa palavra sésseis? Sésseis significa fixos ao fundo do mar. E a reprodução normalmente é assexuada nesse grupo. Aqui eu tenho mostrando os dois. Veja, gente, olha o pólipo, olha que interessante isso. O pólipo, ele tem os seus tentáculos virados para cima. Na medusa, os tentáculos estão virados para baixo. Então parece que o pólipo, olha aqui na minha mão, ó, o pólipo estava se movendo e foi virando e virou uma medusinha, né? Então eles são irmãos muito próximos mesmos, tá certo? Então tudo que tem um, tem outro. A diferença básica é que o pólipo é fixo e a medusa tem vida livre. Aqui, só para a gente lembrar que a anêmona é um pólipo da classe Anthozoa, aqui está a boca ao redor dos tentáculos que queimam. Reprodução.
Bom, eles podem ser dioicos ou monóicos. Ah, você não se lembra o que é dioico ou monóico? Eu te ajudo. Veja, dioico, di, dois, oico, corpo ou casa. Então eu tenho dois corpos, mas eu também tenho dois sexos. Então um é masculino, o outro é feminino. Então dioico, sexo separado. Já monóico, a mono, um, oico, corpo. Um corpo para dois sexos. Então no caso dos monóicos, eles são hermafroditas. Normalmente a reprodução é assexuada, principalmente em pólipos, por brotamento ou regeneração. E nas medusas, geralmente ele é sexuado. E a fecundação é externa, mas pode acontecer fecundação interna também nesse grupo. O desenvolvimento é direto ou indireto. Qual é a diferença? No desenvolvimento indireto, você sempre vai ter a presença de uma larva. No direto, não. Neste caso aqui, a larva se chama plânula. Plânula. E aqui eu quero mostrar para você um quinidário de água doce. Olha que bonitinho. Essa é a hidra, né? A hidra tem o corpo cilíndrico em forma de pólipo. Ela é bem pequenininha, essa hidra, tá, gente? É coisa de milímetros. Vive em água doce, presa por uma extremidade a uma rocha ou uma vegetação aquática. Muitos lagos têm a chamada hidra, tá? Reproduz por brotamento. Olha que bacana aqui, gente. Olha, ela soltando um broto, ó, um broto. Por isso que esses animais foram confundidos muito tempo com vegetais. Parece mesmo um vegetal, né? Pode se locomover dando cambalhotas. Olha que legal. Olha o que ela faz. Ela pode dobrar o seu corpo e dar cambalhotas. Essa é a famosa hidra. Bom, o outro tipo de reprodução, e o mais importante para nós, é a metagênese ou alternância de gerações. O que significa isso? Veja, esse tipo de reprodução alterna uma fase assexuada com outra sexuada. A etapa assexuada se dá por estrobilização do pólipo. Já eu te digo o que é a estrobilização. A etapa sexuada acontece na forma de medusa. A fecundação é externa, com desenvolvimento indireto. E a larva plânula, que dá origem a um pequeno pólipo. Vamos dar uma olhada? Olha aqui o caso da alternância de gerações. Lembra, alternância de gerações significa alternar uma fase sexuada com uma fase assexuada. Então aqui eu tenho, olha, o pólipo, ele está lá tranquilo, fixo ao fundo. De repente ele começa a soltar pedaços do seu corpo. Esse tipo de reprodução, onde o pólipo solta pedaços do seu corpo, nós chamamos de estrobilização. Tá? Estrobilização, quando os pólipos soltam pedaços do seu corpo. Cada pedaço desse, para a gente não chamar de estróbilo e confundir lá com o corpo da tênia ou com a flor do pinheiro, nós chamamos cada pedacinho desse de éfiras. Éfiras são pequenas medusas, são medusas jovens. Então veja, o pólipo solta uma éfira, ela vira com os tentáculos para baixo, sofre uma maturação e vira uma água viva. Então veja que esse primeiro momento foi assexuado, não houve participação de gametas, nem troca de material genético. Agora, essas medusas que se originaram dos pólipos liberam espermatozoides e óvulos na água e ocorre a fecundação. Pode ser externa ou pode ser interna. E desta fecundação origina então a larva plânula. Essa larva plânula vai procurar uma rocha, um pedaço de madeira, eles podem se fixar até em casco de navios e dar origem a um novo pólipo. Tá? E assim começa o ciclo novamente. Digestão. Bom, lembra que esses são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestória? Lembra disso? Então, esse animal, como que ele faz? Ele usa aquela estratégia de paralisar as presas com a sua substância urticante, depois ele coloca para dentro da cavidade gastrovascular
que é um estômago primitivo. Então a primeira parte é uma digestão extracelular. Os alimentos são parcialmente quebrados pelas enzimas digestivas secretadas por células glandulares da gastroderme. Então a gastroderme seria essa camada interna de célula que secreta enzimas que começam a digestão. Após isso acontecer, esses pedaços vão para a célula. E lá na célula elas vão ser englobadas e vão ser colocadas em vacúolos digestivos. Esses vacúolos digestivos vão quebrar ou terminar a digestão. Então a digestão pode ser extracelular ou intracelular. E normalmente as duas ao mesmo tempo. Ok? E finalmente chegamos na resposta inicial do nosso vídeo. Mas como que a água-viva queima? Então, a água-viva, como todos os quinidários, eles possuem uma arma de ataque e defesa chamada quinidócidos ou quinidoblastos. É isso que está aqui no cantinho, tá vendo? Ó? Então, o que é isso? Na verdade, é uma célula altamente especializada, onde ela possui uma estrutura externa e uma estrutura interna. Na parte interna, ela tem uma estrutura que parece um chicotezinho com uma ponta bastante afilada. E ela está mergulhada em uma substância chamada quitinocongestina, uma substância altamente alergênica e tóxica. Tá? Então, do lado de fora, nós temos aqui um cílio chamado quinidocílio. Esse quinidocílio, ele é mecânico. Quando você toca nesse cílio, libera o chicote que está dentro daquela substância urticante, e são milhares de chicotes desse no corpo ou no tentáculo da água-viva ou do quinidário. E aí são muitos chicotes desses que penetram na sua pele, tá? Eles se chamam nematocisto, né? E injetam em você uma substância muito alergênica que acaba dando uma reação, depende do tipo de animal ou da sua questão fisiológica, né? Você vai ter uma reação maior ou menor. Mas de maneira geral, os animais pequenos ficam paralisados e eles se alimentam. E os animais maiores sofrem queimaduras. Nós podemos sofrer queimaduras, por exemplo, de caravela, onde nós temos centenas de pólipos, e ser mortal, pode dar um choque anafilático. Então, para que ela é usada? Bom, basicamente, esses quinidócidos ou quinidoblastos são usados na captura de alimentos, de alimentos e defesa. São pequenas células na forma de um saco que possuem uma cápsula no qual se encontra um filamento enrolado que serve para injetar uma substância urticante. Tá? Então, o nome é quinidos, de queimar, cito, de célula. Então, as células mais adultas, ou quinidoblasto, lembra que blasto é embrião, são células mais jovens. Então, essas células servem para ataque e defesa. No nosso caso, ela está se defendendo. Tá? Então, é por isso que a água-viva queima, pela presença de células urticantes. Aqui, então, nós temos de novo a presença do quinidoblasto, veja ali, ó, o quinidocílio, né, que vai injetar a substância tóxica e vai desorientar ou paralisar alguns animais aquáticos, pequenos, logicamente. Essas água-vivas, elas têm um tentáculo relativamente longo, mas as caravelas, veja, caravela não é medusa, tá, gente? A caravela é uma colônia de pólipos. As caravelas, sim, podem ter tentáculos muito longos e se enrolar na presa. E aí, se ela se enrolar na presa, são muitos tentáculos com centenas de milhares de quinidoblastos entrando no corpo. Legal? Então agora você já sabe que você tem que evitar encostar nesses animais para não ser queimado por eles. Veja, a localização do quinidoblasto, normalmente ela se dá ali na parte externa do corpo, ali na ectoderme. Você veja que ela é uma célula modificada em relação às outras, própria para queimar, mas ela é uma célula. Está aqui o núcleo dela, né? O quinidocílio, que é um gatilho, né? E aqui o nematocisto, tá certo?
E por último, para a gente terminar, vamos falar um pouco sobre os corais. Lembre-se que os corais eles são colônias de pólipos. E nesses corais coloridos, maravilhosos, vivem milhares e centenas de algas que dão essas cores diferentes aos corais. Essas algas também servem de alimento para muitas espécies de peixes que encontram nos corais refúgio e local propício para a reprodução. Tá bom? Os corais são muito importantes ecologicamente por serem esse abrigo dos animais, aí esse ponto de reprodução. Mas os corais estão passando por uma fase bastante difícil agora, porque o ser humano tem agredido o planeta de várias formas. Uma delas é o efeito estufa, que tem derretido as calotas polares e mandado muita água doce para o oceano, e os corais não suportam muito essa variação de salinidade. Além disso, como essa água também é bastante gelada, ela acaba alterando a temperatura da água. Coral gosta de água limpa e quente. E no caso, por exemplo, do maior recife de coral que nós temos, que é no caso da Austrália, né, mais de 2.000 quilômetros de corais, a Austrália ainda acaba poluindo o oceano com carvão e derivados, o que acaba também levando à morte dos corais. Os corais, quando morrem, eles perdem essa coloração nítida e ficam esbranquiçados. Então, coral branco é coral morto. Nós precisamos, então, urgentemente começar a cuidar dos nossos corais, porque são eles os principais seres que possibilitam que o ecossistema marinho continue acontecendo. Tá bom? É isso daí, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O próximo vídeo é o filo Plateuminthus. Olha aí, chegou a vez dos vermes, tá? Eu te espero no próximo vídeo e aproveita, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Isso aí, galera. Tchau!